Bom dia, hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2026, é 8 horas da manhã. Eu quero deixar uma palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Apocalipse, na Bíblia Sagrada, capítulo 3, o 4 e o 5, que diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis o que horas sobre ti virei. Eu vou deixar aqui, eu vou pular para ler o capítulo 5, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouças o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, a palavra de Deus é bem clara, que Deus nos manda nos arrepender. A veste branca é os nossos pecados, é redimido pelo sangue de Jesus. Porque lá no livro de Lucas também está escrito isso, irmão, no capítulo 12 e o versículo 8 e o 9 diz: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, que é Jesus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E Deus que nos abençoe e que podemos, irmão, se arrepender de nossos pecados. Porque lá no livro de Romanos está escrito também no capítulo 10 e o versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Irmão, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus falando, irmão. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ele mesmo falando, ele disse: se possível for, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Meu irmão, devemos acreditar neste livro, que acreditamos tanto em outros vários livros. Às vezes os homens dizem: mas é feito pela mão do homem. Tudo aqui é feito pela mão do homem, dado por sabedoria de Deus. E aqui foram escritos por 40 homens, escrito inspirados homens pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é um manual de nossas vidas. Tudo na vida tem seu manual. Todo criador, ele faz o manual daquilo que ele criou. O homem, ele faz uma geladeira, mas ele vai para a loja, a geladeira vai para a loja, mas ela tem um manual da geladeira. Você vai comprar um guarda-roupa, o fabricante fabrica um guarda-roupa, mas ele faz o manual do guarda-roupa. Você chega na loja, compra aquele guarda-roupa, vai ter o manual do fabricante da roupa, do guarda-roupa. Está entendendo, meus amados? Devemos crer nisto. Tudo tem um manual. E aqui Deus criou o homem, mas Deus fez o manual do homem. Deus fez o manual do homem para que ele voltasse para Cristo novamente, para que ele voltasse para Deus novamente. Porque o homem, ele se afastou de Deus quando ele pecou lá no jardim do Éden. Deus fez o homem, colocou o homem no jardim do Éden e fez tudo e deu tudo para o homem, fez os animais tudo e mandou o homem dar o nome aos animais e às plantas. O homem deu nome a tudo quanto existe, enquanto existia naquele lugar. E aquilo que ele fez o nome, Deus assinou como ele deu o nome. Deus assinou o nome que o homem deu. E Deus quem fabricou e mandou que o homem desse o nome. Você vê como Deus é tão maravilhoso. E Deus criou também uma planta, uma árvore no meio do jardim. E Deus disse para aquele homem que não comesse daquele fruto do mal, que aquele fruto seria mal para ele. Aquele fruto trazia uma desobediência ao seu Criador. O seu Criador é o próprio Deus. E o homem chega o dia que o homem ele desobedece a Deus. E quando o homem chega e desobedece a Deus, agora ele pecou. E agora o pecado distanciou o homem de Deus. Era de costume Deus todos os dias, ao cair da tarde, Deus visitar o homem e passear com o homem no jardim. E depois daquele dia que o homem agora desobedece a Deus e agora pratica comer aquele fruto que foi proibido pelo próprio Criador, que foi o seu Deus. E agora o homem se afasta de Deus por causa do pecado. E Deus, quando ele chega no jardim,
como eu falei, de costume, à tardezinha, ele chegava para passear com Adão. E agora Deus pergunta: Adão, Adão, Adão. E Adão se esconde porque ele se viu nu. Ele se viu nu, ele se viu em pecado. Irmão, e agora Deus deixa agora esse livro para nos voltar novamente para ele. E agora, através do seu Filho Jesus, nós possamos, irmão, temos agora a liberdade de se aproximar do próprio Deus. Agora nós podemos se aproximar de Deus. Como podemos se aproximar de Deus? Negando as concupiscência da carne, a vontade da carne, o desejo da carne. Qual o desejo da carne, meu amigo? A Bíblia vai dizer, se você ler, você vai encontrar. É por isso que eu digo, é bom ler a Bíblia. Não é bom saber o que só os outros dizem. Não é bom você ouvir só o que eu digo. Mas é bom você ouvir o que eu digo e vir conferir nas Escrituras. As Escrituras é o nosso manual. É o manual da vida humana. É o manual do homem. É o manual que o homem não se perca. É o manual que o homem não venha a pecar. É um manual que o homem possa obedecer a Deus. É um manual que a sua consciência vai saber o que ele está fazendo. E sabemos que o Senhor Jesus, ele vem nos buscar. Mas a Bíblia diz que ele vem buscar aqueles escolhidos. Os escolhidos é aquele que escolheu a Deus. Esses são os escolhidos de Deus, que nós escolhemos a ele. Que o homem tem o hábito livre para fazer o que ele quer. Então, se nós escolher a Deus, ele nos escolhe. E vai chegar o dia de ele vir. E esse dia não está escrito na Bíblia, mas ele diz que ele vai vir. E ele diz como é que está bem perto. E o que está acontecendo está muito próximo do Senhor Jesus vir buscar os seus escolhidos. Mas quando chegar diante do céu, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que ele vai colocar diante dele todas as nações, e todas as nações vai ser julgada. E a Bíblia diz que ele vai separar os cabritos das ovelhas, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, e assim o Senhor ele vai separar as ovelhas para a direita e os cabritos para a esquerda. Mas a Bíblia também diz que diante dele está 2 livros, um à sua esquerda e outro à sua direita, e o nome dos escolhidos vai estar naquele livro da direita, e o nome que não escolheram a Deus vai estar no livro da esquerda. E sabemos que aquele livro da esquerda, irmão, ali está um lugar chamado inferno, escrito naquele livro, que ali vai ser julgado, e Satanás ele vai para o inferno. Que Jesus fez o inferno, Deus fez o inferno para o diabo, e também Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, porque a Bíblia diz que foram expulsos do céu o diabo, seus anjos e suas músicas. E está preparado ali a casa do diabo. E ali a Bíblia também diz, irmão, todo que faz a vontade do diabo, aquele que não escolheu a Deus, que faz a vontade da carne, a vontade e a concupiscência da carne, aquele será anjo do diabo. E porque ele escolheu o mesmo que o diabo escolheu. Então, naquele momento, Deus vai dizer para aquele que está no livro da esquerda: afastava de mim, maldito, que a vos não te conheço. Vai para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Irmão, e Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 14, e o versículo 6, ou foi 7, se eu não me engano. Mas eu vou falar ao começar do começo do primeiro de 14 de João, que ele disse: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Deus foi preparar-vos lugar, para que onde ele esteja nós também, irmão. Devemos escolher, devemos fazer a escolha certa. Vamos escolher Jesus, vamos escolher o seu caminho, vamos fazer a vontade de Jesus. Aqui as coisas é passadas, as coisas que passam. Lá em 1 João, você for ler João, você vai encontrar as coisas aqui, irmão, é passada, elas passam, é por pouco tempo, tudo se acaba, nós se acabamos aqui, a nossa vida material, mas a vida espiritual continua lá em cima. Nós não se acabamos totalmente, se acaba só a carne, mas vivemos novamente, e vivemos ou para Deus ou para o inferno. Eu escolhi viver para o céu, e que Deus nos abençoe
Irmão, se você não gostou do que eu estou falando, se alguém não gostou, acha que estou errado, comece a ler a Bíblia para saber mesmo que eu estou errado. Você lê a Bíblia, venha e me julgue, você está errado. Mas eu tenho certeza que você vai dizer, aquele homem, ele está certo. O Jesus de Nazaré, o Jesus, filho de Deus, que a Bíblia fala, o filho do homem, ele veio para perdoar e buscar aquele que estão perdido. E você vai dizer, agora eu estou achado. Em vez de eu achar Jesus, ele me achou. Que assim, a Bíblia a gente lê para achar Jesus. Quando a gente começa a ler na Bíblia para achar Jesus, nós não achamos Jesus. Ele quem nos acha. Jesus que continue em suas vidas, na sua mente, no seu coração e nos ajudando, todos aqueles que estão me ouvindo. Amém.